Vamos lá, vamos dar início aí a mais um episódio do Correria Podcast. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos que estiverem acompanhando esse capítulo. E hoje teremos nada mais, nada menos do que o nosso amigo Hernani Donário, né? Família Donário na área. Seja bem-vindo, meu amigo. É uma satisfação ter você aqui com a gente. Eu acredito que a gente vai poder bater um papo muito bacana. Acredito que você vai estar trazendo muito conteúdo que vai agregar ao nosso Correria Podcast. Seja bem-vindo, fica à vontade. Então, Luiz, eu primeiro agradeço, o convite. Como já estava conversando aqui no off, não gosto muito de dar entrevista, mas conversar com os amigos a gente sempre está à disposição, né? E o Correria, esse projeto, né, que você iniciou aí com o podcast, que vem ajudando muito, né, a desenvolver o esporte, a divulgar também o esporte miguelense, não só o futsal, o futebol, né, como a gente está acostumado. No geral, né? Como diversas outras modalidades que às vezes não tem tanto espaço, né? E esse trabalho que você está fazendo para o nosso município hoje, né, que está ficando em evidência não só em São Miguel dos Campos, mas também em todo o estado de Alagoas, e certeza que tem muita gente até do Brasil, né, que acompanha o Correria Podcast. É uma satisfação. A gente sabe, quando a gente criou o Correria Podcast, o intuito era esse, buscar dar voz àqueles esportes que costumam ser meio esquecidos, né? Não tem tanta visão. Então vamos lá, vamos dar início, e eu queria conversar contigo o seguinte: para você, na sua experiência, quais os caminhos para a captação de recursos para o desenvolvimento dos projetos esportivos? Então, Luiz, é um grande dilema, né, que a gente tem, que é essa questão de captação de recursos para o esporte. Hoje, né, não só no nosso município, mas também como vários municípios de Alagoas, do Brasil, as pessoas elas ficam, seja associação, seja um clube amador, ou o que seja, elas ficam muito reclusas e refém do órgão público municipal, né, às vezes do órgão público estadual e por aí vai. Só que a gente tem hoje vários caminhos que uma associação, ou seja, um clube amador também, pode estar buscando para essa captação de recursos, né? Por exemplo, a gente tem vários projetos, programas de editais, tanto do Estado como do governo federal. Recentemente agora, o governo do Estado ele abriu, né, na base do esporte, que é um programa realmente para associações. E aí você faz a inscrição, edital, o projeto tudo certinho, e tem essa captação de recursos. O governo federal também lançou um projeto também voltado para o desenvolvimento esportivo. Então a gente precisa com que as associações elas vão buscar esses pontos. Como é que eu posso pegar o recurso? Como é que eu posso captar o recurso? E a gente vê hoje as pessoas muito refém, né, reclusas realmente do órgão público municipal, aguardando. E aí a gente não consegue ter aquela captação para que a gente, durante um ano inteiro, a gente tenha o desenvolvimento do esporte. É muito bacana. É uma situação que eu acredito que, geralmente no esporte que falamos amador, quando eu falo amador é quando a gente sai um pouco do futebol, do profissional, né? Eu acredito que poucos clubes, poucas pessoas, até gestores, sabem dessa importância, né, sobre a captação de recursos, e aí muitas vezes terminam nem indo buscar. Isso. Se apegam muito a um patrocínio de prefeitura, uma ajuda de um comércio local, alguma coisa, que é uma cultura que a gente vê muito aqui. Isso. E eu digo uma coisa, viu, Luiz? São muitos os caminhos. Por exemplo, a gente hoje uma associação, vou pegar como exemplo o que é muito forte aqui no nosso município, que é o futsal. Né? Hoje, uma associação, um clube que a gente tem aqui de futsal, ele consegue, agora claro, precisa estar regularizado, precisa ter sua diretoria, precisa ter sua documentação, precisa ter o seu projeto esportivo bem definido, né? E aí você consegue, até com emenda parlamentar, hoje um deputado, um senador, ele consegue enviar uma emenda para um clube, para uma associação, né? A gente tem, por exemplo, a lei do incentivo ao esporte, que muita gente fala, lei do incentivo ao esporte. Mas o que é a lei do incentivo ao esporte? Eu preciso ter o meu projeto bem definido, cadastro no Ministério do Esporte. Sendo aprovado, eu estou apto a procurar recurso. De que maneira eu posso procurar recurso? Hoje, a lei, através da lei do incentivo ao esporte, por exemplo,
Hoje, todo mundo ou boa parte da população paga imposto de renda. E a gente tem uma porcentagem do imposto de renda que vai diretamente para o governo. Só que a gente pode pegar essa porcentagem, através da lei do incentivo ao esporte, por exemplo, e destinar para uma associação, para um clube. A gente não pode, claro, para clube profissional. São Paulo e Flamengo não vai entrar na lei de incentivo ao esporte porque não pode. Mas na nosso município, os clubes que a gente tem, amadores, podem se transformar em associação ou até mesmo enquanto clube, pode estar buscando esses caminhos, né? Porque hoje uma pessoa física, ela pode destinar até 6% do seu imposto de renda para ajudar uma associação ou um clube, se tiver cadastrado na lei do incentivo ao esporte. Uma associação jurídica, por exemplo, ela pode cadastrar, aliás, pode destinar até 1%. Então, imagina hoje, a gente tem uma empresa que fatura 300 mil reais. Ele vai pegar 1% daquele 300 mil e fazer o repasse, né? Entendeu? Então, são vários os caminhos. Além disso, a gente tem, além das emendas, da lei do incentivo ao esporte, de editais, a gente tem os próprios patrocínios, né? Porque uma crítica que eu faço até, não só às associações, às equipes esportivas, mas também ao comércio. Muitos comerciantes fazem a doação de uma bola, a doação de R$200, a doação de R$300, já estou patrocinando. Estou patrocinando, quero estampar minha marca, né? Exatamente. Só que aí a gente vem para o outro lado. O que é hoje que a associação, que o clube, ele oferece de retorno a esse patrocinador? Porque você quando quer, independente de qual seja a ajuda, se você fechar ali um acordo com o clube, você tem que visar o seu retorno, né? Exatamente. Então, a gente não tem hoje um projeto bem definido das associações para chegar no patrocinador e aí chegar o momento mesmo. Chega no patrocinador, apresentou um projeto bacana, bem desenvolvido. O patrocinador chega e fala, eu posso ajudar com R$300? É recusar. Recusar, né? Entendeu? Exato. Porque senão você vai ficar no mesmo, o pessoal fica no comodismo, você vai estampar sua marca com 15, 20 patrocinadores, né, parecendo aquelas camisas de bloco. E aí, quando você vai olhar o valor final, você arrecadou R$2.000, R$3.000, R$4.000 no máximo. Entendeu? Então, tem esses dois lados. Agora, claro, a gente precisa ter projetos bem definidos, a gente precisa mostrar para o patrocínio qual o retorno que ele vai ter ao estampar. Que é o fator principal, né? Que é o Se principal você quiser fator. Conquistar. Vai ser desenvolvimento da marca, divulgação da marca, retorno financeiro. Porque hoje a gente pega os clubes de futebol, por exemplo, que a gente pensa que é uma outra realidade, mas não é. Não é. Hoje, um banco, para estampar sua marca na camisa de um clube de futebol, paga milhões. Só que o quanto de milhões aquele banco também não recebe, porque todo mundo está fazendo cartão daquele banco. Exato. Então, imagina se a gente traz isso hoje para o nosso comércio local. Uma loja cria uma promoção ou alguma coisa do tipo junto com aquele clube, estampou sua marca, vi a marca, vou lá na loja, faço isso, abro um cartão, um crediário da loja, alguma coisa do tipo, e isso vai fomentando o esporte, né? Ajuda tanto a equipe como também a empresa, né? A marca. Agora, claro, precisa ter projetos bem definidos. Sei como é. Dando continuidade, vamos falar um pouquinho agora sobre futebol de campo. Fala um pouquinho assim, no seu ponto de vista, a sua visão em gestão de clubes alagoanos. Então, Alagoas, hoje, né, quando a gente olha, a gente analisa Alagoas de 3 modos. O local, né, olhando só para dentro do estado, o Nordeste e o Brasil. Né? A nível de estado hoje, quando a gente pega os grandes projetos, CRB, CSA, o ASA, o Cruzeiro agora que está na Série D, né? Quando a gente pega esse recorte do estado, a gente vê que o futebol de 5 anos atrás, por exemplo, o alagoano, ele deu uma regredida de uma certa maneira. Né? Porque a gente pega o CSA com os acessos seguidos que teve e de repente chegou na Série A e aí começou a retornar. retroceder. É coisas que já vimos, né? A gente já vimos
o São Caetano, que foi vice-campeão da Libertadores. Isso, a gente teve o Paysandu, o Paulista. O Paulista, e aí o Santo André. Santo André, Santa Cruz, cara, que tem uma torcida que não merece passar pelo que passa. Aí vem, pronto, aí quando a gente vem para essa parte do futebol de Alagoas, hoje assistir o campeonato alagoano de qualidade, eu não consigo assistir um jogo do campeonato alagoano, por exemplo. Eu gosto de assistir Série D, gosto de assistir jogos da Série C. Só que o nível do campeonato alagoano hoje, quando a gente vai ver um Asa jogando contra a equipe do Céu, primeiro que os gramados são horríveis, né? Horríveis, começa. Que é aquele gramado de Olho d'Água das Flores, pelo amor de Deus, não é o único. Então, vendo hoje a gestão dos clubes alagoanos, o CSA passou por uma crise política muito grande. Muito grande. Né? Aquela briga do Omar tudo e entra, sai, assume volta, Rafael tal. E aí, financeiramente, né, o clube, hoje eu não vejo o CSA financeiramente com condições de brigar, por exemplo, para o acesso para a Série B. E olha que é uma Série B, né? Hoje não tem. A gente olha o time do CSA, né, agora que deu uma ajustada melhor, mas não tem hoje aquela força que, não, o CSA vai investir, o CSA vai conseguir pelo menos chegar na semifinal, né, ou pelo menos passar de fase ali da Série C, né? Hoje tá ali brigando ainda para chegar no G4, vamos ver se chega. Quando a gente vai pro CRB, o projeto do CRB hoje ele é o mais estruturado que a gente tem no estado. Começou muito mal, né? Como a Série B agora está numa crescente bacana, está mais perto do G4 do que da zona de rebaixamento, apesar de ainda estar distante. Mas a gente também não vê hoje o CRB com um aporte financeiro para trazer mais umas 2, 3, 4 contratações bacanas que digam, não, agora vai chegar e vai brigar. Porque a gente sabe que tem equipes muito bem estruturadas na Série B. O Asa, né, a gente imaginava que, não, esse ano, pela campanha que o Asa fez no ano passado, né? Não, esse ano o Asa vai chegar, vai brigar pelo acesso e tudo. Ano passado bateu na trave, o projeto parecia bacana, só que esse ano também começou a desandar. Né, a gestão, aí vem aquela questão, a falta do planejamento esportivo, a falta de gestão, a falta de conseguir aporte financeiro para manter uma equipe. Então, tudo isso vem prejudicando a equipe do Asa. Hoje também está fora da zona de classificação. Já o Cruzeiro parecia também quando surgiu um projeto bacana, né? Vai sair um projeto bacana do Cruzeiro. Só que também não consegue. Né? Então, quando a gente olha para nível, o nosso futebol local, hoje a gente vê uma dificuldade realmente técnica, dificuldade financeira. E quando a gente vai hoje ao nível Nordeste, eu não pelo menos no meu ver, eu não consigo colocar nenhum dos clubes alagoanos entre os 8 principais clubes do Nordeste hoje. E é lamentável, projetos. Né? A gente mora aqui é lamentável. E Alagoas já merecia ter um projeto bacana na primeira divisão. Um projeto consolidado. Um erro que o CSA cometeu, por exemplo, quando teve na Série A, foi querer montar 3 times. Montar o principal na véspera do campeonato, né? Exatamente. Não tem como você montar um time. Eu vou montar um time aqui para disputar o campeonato alagoano, monto uma equipe para disputar a Copa do Brasil e lá na frente eu monto uma equipe para disputar o brasileiro. Não tem como. Não tem como. Se eu penso em permanecer, eu tenho que começar esse projeto do início do ano, já pensando nesse ponto. Eu acredito que se tivesse feito isso, teria ido mais longe. Eu acredito que não teria caído e a partir do outro ano seria uma nova história, né? Pelo menos tinha mantido forças para brigar para. Por exemplo, Fortaleza, né? O Fortaleza lutou, né? Penou para chegar na Série A. Aliás, penou para chegar na Série B. Né? Porque eu chegava E quando chegou junto, né? Quando chegou, com o CSA. Subiu os dois, não foi? No mesmo ano. Aí chegava na Série C, quartas de finais, batia na trave. Quartas de finais, batia na trave. Quartas de finais, batia na trave. Ninguém acreditava mais no Fortaleza. E aí subiu para a Série B, depois chegou o Rogério Ceni, né? Fez um trabalho bacana lá. Então, espero realmente que o futebol de Alagoas, né, que os dirigentes, porque tudo no futebol é gestão. A gente olha só para os 11 dentro de campo, para o treinador, que é o principal culpado na maioria das vezes, né, na mentalidade da torcida, mas tudo é gestão. Se você não tem uma boa gestão do clube, se você não tem uma boa gestão de futebol,
dificilmente você vai conseguir ter um bom projeto. Você vai conseguir ter momentos. Momentos você vai conseguir ter bacana, mas ter a continuidade do projeto é muito difícil se você não tiver gestão. Dando continuidade, vamos fazer aqui uma análise sobre o desenvolvimento do esporte miguelense na sua visão. Então, hoje, quando a gente olha para o esporte miguelense de modo geral, né, agora a gente vai falar não só do futsal, né, que a gente sabe que é muito forte, né? Sempre foi muito forte, mas, por exemplo, hoje, em São Miguel dos Campos, a gente tem uma galera muito boa do handebol, né, que falta ter esse espaço para a galera do handebol, assim como tem o espaço para a galera do futsal. A gente tem não só bons talentos, né, que já são mais experientes, mas talentos que estão surgindo agora. Porque quando a gente entra na escola, as duas principais modalidades que a gente tem nas aulas de educação física é futsal e handebol. Futsal e handebol. Então, eu acredito que hoje, quando a gente pega o handebol ainda não tem aquele espaço que deveria ter, mas a gente está começando a ver mais o handebol, né? Inclusive vai chegar ter um torneio, com outros olhos, né? Isso. Inclusive vai estar tendo uns torneios, né, periódicos, vai ter um agora, final desse mês, de handebol. Então acredito que o handebol vem crescendo bem. O karatê, né, a gente tem aí uns projetos do karatê que também vem crescendo bem aqui no nosso município. Tem a turma do basquete, né? Que tem a galera do basquete vem representando muito bem o nome de São Miguel dos Campos lá fora. Eles começaram assim, brincando, né? Eu lembro, brincando, você passava para caminhar ali na praça de eventos. Era 3, 4 meninos na brincadeira. E foi uma brincadeira que vem dando certo. Hoje formou um time. Disputaram o brasileiro, né? Isso, e é referência em Alagoas, no basquete. Tem uma galera boa do basquete. Além disso, a gente tem a galera do karatê, como eu falei, tem a galera do Muay Thai, né, do jiu-jitsu. Então, são vários campeões que a gente tem em diversas áreas. Quando a gente vai fazer uma análise do esporte em geral, hoje a gente passa, por exemplo, na praça de eventos, às vezes, e a gente vê, de um lado o pessoal do futsal, do outro a galera do basquete, aí tem a galera do skate também, que é uma galera muito boa, né? A galera boa fazendo. Tem a galera da calistenia, né, que antes você não via muito. Hoje você passa no meio das praças, o pessoal tá lá fazendo calistenia, né? Então, hoje, de um modo geral, né, no esporte em si, muito também, claro, a gente sabe que ainda tem muita coisa para ser feita, né, muita coisa mesmo. Mas muito também pelo o apoio, né, do poder público municipal, que vem dando para algumas modalidades. Então, eu acredito que hoje, agora, o que falta, Luiz, também, é a união. Né? A gente cobra, a gente pede, só que falta a união dos desportistas, né? Para que a gente consiga avançar mais ainda no esporte. É aquela coisa, eu estou praticando, então vai ser melhor para o meu. Para o meu, né? O seu, corra e dê seus pulos. Coisa que não pode acontecer. Então, se a gente consegue unir a galera do futsal, a galera do futebol de campo, por exemplo, hoje a gente teve aí o campeonato de futebol de campo amador e a gente viu o estádio Ferreirão lotado. Coisa que não via, acho que... Na verdade, eu acho que você só conseguia ver lotado no dia da final, nos outros anos. Nem na final, às vezes, você conseguia ver. E passou muito tempo parado, né, o campeonato. Voltou, não lembro se foi ano passado. Não, foi ano passado, né? Se eu não me engano. E aí voltou o campeonato. Aí, além do futebol de campo, a gente tem o Master também, né? O futebol Master, que também voltou com força. E à noite, jogos à noite no estádio Ferreirão, eu fui... O que é muito bacana. Né? Ver alguns dias do futebol Master à noite e um público bacana. Né? Então a gente pode ver que... Aí tem a galera do futevôlei, que a gente não pode deixar de lembrar também. A galera do vôlei. Tá surgindo aos poucos, né? Tá começando agora, engatinhando, que é o pessoal do fute-mesa. Que você já vê o pessoal espalhado nos bairros. Isso. Vê ali na praça de eventos, lá no Paraíso. Por onde você passa, já vê até a molecada mesmo. Olhando, vendo fute-mesa. Né? E você vê, por exemplo, às vezes não tem nenhuma mesa para praticar o esporte, né? Pega aquelas mesas quadradas mesmo, bota lá e vamos bater aqui o fute-mesa. E vai desenvolvendo isso, né? Então, são coisas que a gente vê que está surgindo várias modalidades.
o pessoal está começando a praticar outras modalidades. Tem as corridas, né, também que está surgindo. Tem muita galera que pratica. Hoje você tem várias equipes de corrida que representam. Pra você ter ideia, temos equipe aqui em São Miguel que ela está entre o top 2, top 3 de Alagoas com mais participantes. Chega uma etapa de um alagoano, tem 40 corredores de São Miguel. E você não via isso, por Não exemplo, via. há 5 anos atrás, 6 Não anos via. atrás. Hoje você fala em trilha, tem 3, 4 pessoal, entendeu? Buscando saúde, buscando... A gente passou por um momento muito difícil, que foi a pandemia, e por incrível que pareça, foi onde esses 2 esportes mais cresceu. Porque era o momento que o pessoal tirava para ter um contato com a natureza, para correr, para buscar saúde, que de certa forma ajuda muito. Eu acho até que, tipo, a pandemia, ela meio que ajudou as pessoas a praticarem mais esporte. Mais esporte, exato. Né? Então, da pandemia para cá, a gente viu essa crescente do esporte. Né? E aos poucos a gente vai conseguindo desenvolver aqui no nosso município algumas modalidades. Claro, falta ainda alguns espaços adequados. Exato. A gente não pode deixar de falar, a gente não pode fugir dessa realidade, né? Mas eu acredito que daqui a pouco a gente vai ter espaços adequados, se não para todas as modalidades, mas para boa parte dessas modalidades. Muito bacana, show de bola. Vamos dar continuidade. Vamos falar um pouquinho sobre futebol e sobre o nosso Nordeste. Você acredita que a gente ainda pode ver um time nordestino campeão de uma Libertadores, ou brasileiro mesmo, né? Cara, Porque hoje eu acredito que dos tops nacionais é o Fortaleza. O Bahia ela é uma incógnita, né? Quando a gente acha que vai, não vai. Quando... O Bahia, né? Hoje, quando a gente vê o futebol do Nordeste, a gente pensa Fortaleza e Bahia. Exato. Né? O Fortaleza, pelo que vem fazendo já recentemente. O Bahia, né? A gente agora virou SAF, né? E o Bahia era um dos clubes que viraram SAF que não precisava ter virado SAF. Então, acho que isso pode valorizar daqui a pouco. E é uma SAF, né, do Grupo City, por exemplo, que não vem para... vou só ali... Que nem a 777 no Vasco. No Vasco, né? Ela vem realmente para dar continuidade no esporte e para crescer o Bahia. Pronto. Meu amigo, vou dar uma paradinha rapidinho só para chamar o intervalo. Voltamos já. Perfeito. Voltamos e vamos dar continuidade. E eu gostaria de reservar só um espaçozinho para falar um pouco dos nossos patrocinadores, que sem ele o nosso programa Importante. é muito importante, né? Chegou uma parte do programa que eu acho muito, muito importante, porque sem eles o Correria Podcast hoje não existiria. Gostaria de deixar aqui o meu abraço ao professor Valdemir Costa, grande amigo, irmão, gente de bem. Gostaria de deixar também aqui todo o meu abraço ao Fábio da Casa do Piso, um grande abraço, meu amigo. Pessoal da Crocantes, um grande abraço, Eduardo e Hamilton. Grande amigo meu, Fábio Lopes, arquitetura e construção, gente muito de bem. Ao nosso secretário David Davan, tá aqui o meu muito obrigado. Pessoal da KC Importes, Jorginho da Farmácia, tamo junto, meu amigo, você é fera. Matéria Show, um cara super do bem, gente boa demais. Gostaria também de deixar um grande amigo meu, nosso amigo Wesley, né, que é um dos nossos patrocinadores, com a WG Tech. Então, vamos lá, vamos dar continuidade e vamos lá voltar de onde a gente tinha parado. Estávamos conversando sobre... Só fazer um mexer rapidinho do professor Valdemir. Fica à vontade, meu amigo. Maravilhoso. O professor Valdemir foi uma das primeiras pessoas com quem eu tive contato direto com o esporte. O esporte. Né, estudando ainda e tal. Joguei futsal um bom tempo, só na base. Né? Ali sub-13, sub-17, sub-20.
e quase toda ela com o professor Valdemir. Professor Valdemir. Então, um grande abraço aí, professor Valdemir. Fica nossos abraços, Valdemir. Um cara que ama, né, o futsal. Exato. O esporte, né? Voltando, estávamos falando sobre um time nordestino, campeão brasileiro da Libertadores. Como é que você vê? Então, como a gente estava falando, né, a gente tem projetos como o do Fortaleza, que já está consolidado há um tempo, que é um exemplo de gestão. De gestão. Por exemplo, você vê o Vojvoda, né, recebeu sondagens do Flamengo, recebeu sondagens do próprio Corinthians, né, que são equipes de massa, e preferiu ficar no projeto do Fortaleza. Então foi a escolha dele ter ficado no projeto do Fortaleza. Considerado um time mediano diante de Flamengo, um Corinthians. Exatamente. Né? A gente tem, por exemplo, o exemplo agora do Marinho, recentemente, né, que teve uma proposta do São Paulo absurda, né, para um jogador que praticamente não estava jogando. E aí preferiu ir para o Fortaleza. Né? O presidente do Fortaleza fez até uma brincadeira com o Vojvoda, que era como se o Marinho ter escolhido o Fortaleza ao invés do São Paulo, era como se na Argentina ele tivesse escolhido Defensa e Justiça ao invés do Boca. Só para fazer essa comparação. Então hoje o Fortaleza é uma equipe que paga em dia, tem um CT bacana, né? Tem uma estrutura, tem um projeto esportivo. A torcida, você vê o Castelão, os jogos do Fortaleza, na Libertadores, na Sul-Americana, a festa que a torcida faz é surreal, né? E eu lembro, Luiz, que tipo, há uns anos atrás, primeira vez que eu vi um clube nordestino disputar a Libertadores, né, que foi o Sport, na época que ganhou a Copa do Brasil, e aí foi disputar a Libertadores no ano seguinte, jogando na Ilha do Retiro. Né? Então, a festa que a torcida do Sport fez, né, só para estar vivendo aquele momento, foi surreal. Né? Então a gente vê... Ali eu imaginei, eita, o Sport... Agora, né, eu acho que vai chegar e seria bacana a gente... Aí quando eu comecei a pensar... Antes a gente só pensava, Libertadores, Brasileirão, equipes do Sul, do Sudeste. Do Sudeste. Quando o Sport chegou naquele patamar, ganhando a Copa do Brasil, né, que, se eu não me engano, foi o último time nordestino que ganhou a Copa do Brasil. De lá pra cá, né? Não teve mais nenhuma equipe do Nordeste que conseguiu. E uma torcida muito apaixonada nordestina, né? A torcida do Nordeste E aí eu comecei a pensar, não, a equipe do Nordeste pode ganhar um brasileiro, pode ganhar uma Libertadores, só que depois o futebol nordestino ele foi meio que declinando. Né? A gente chegou a ter, nas competições recentes da Série A, 2, no máximo, clubes do Nordeste disputando a Série A. Agora que começou a ressurgir, né, algumas equipes, o Fortaleza, eu acredito que é aquela mais pronta e mais preparada. Né? Então, se continuar nessa crescente, a gente pode ter a surpresa. Eu acredito que não no brasileiro. Porque no brasileiro você precisa ter uma estrutura maior, você precisa ter um elenco maior. Um elenco maior, com um campeonato muito longo. Exatamente. E hoje, com a força que tem o Palmeiras, o Flamengo, a crescente que está, por exemplo, o Botafogo. Porque o projeto Botafogo não é para esse ano. O projeto Botafogo é para daqui a 2, 3 anos. Né? O Grêmio. Né? A gente tem equipes que têm um potencial, como o São Paulo. O Corinthians, se tivesse bem gerido, também tinha esse potencial de estar ali sempre. Eu acredito que para o Campeonato Brasileiro ficaria distante hoje para o Fortaleza, que é o clube nordestino mais próximo de conquistar um título. Mas pode pensar numa Copa do Brasil, pode pensar na Sul-Americana, por que não? Né? A gente teve o Goiás batendo na final de Sul-Americana e perdendo. Mas a gente teve a Chapecoense, né, que naquele ano trágico também fazendo uma grande campanha. Então por que não pensar no Fortaleza esse ano ainda, chegando na final da Sul-Americana, que seria para o Nordeste muito bom. Ter uma equipe campeã, uma crescente muito boa. Competição internacional é maravilhoso. E futuramente eu vejo o Bahia chegando muito forte. Muito forte, né? Porque tem o financeiro, tem a gestão agora, tem a torcida. Tem torcida, que é fanática. E quem sabe aí também não aparecem outros bons exemplos aí. Mas hoje Fortaleza e Bahia, eu acredito que pode ter um clube campeão, sim. Não brasileiro, mas
campeão nacional através da Copa do Brasil, futuramente, ou internacional através da Sul-Americana. E a Libertadores, por que não, né? Quando você chega no mata-mata da Libertadores, você não sabe o que é que pode acontecer. É verdade. Mata-mata é Previsível demais. É aquela né? coisa que a gente não pode deitar. Tal time vai, não tem como a gente prever. Você se fecha ali 1-0, ganhou o jogo, tá classificado. Dando continuidade, qual é a sua principal motivação para fazer esporte hoje? Então, o esporte, né, desde moleque, eu sempre fui apaixonado pelo esporte. Né? A gente jogava bola na rua, né? Hoje a gente vê poucas crianças fazendo isso, né? Quebrando a porta de casa, Né? batendo na janela e saindo correndo. Né? Hoje a gente vê poucas pessoas. Mas antes, a gente tinha essa motivação, a gente ia pro meio da rua, passava o dia inteiro a mãe gritando, vem, entra pra dentro, menino, e você lá jogando bola, né, no meio da rua. Aí depois você começa a entrar na escola, você começa a ter um contato maior com outras modalidades, e aí você começa né? a descobrir outras questões. Às vezes você não é bom no futebol, no futsal, mas você se destaca no handebol, no basquete, Isso. né? E aí você vai, né, hoje, né, eu não pratico o esporte assim de forma amadora, né, de vez em quando você vai no final de semana, vai bater uma bola com os amigos, vai fazer uma caminhada, fazer uma corrida e tudo mais. Mas sempre fui muito apaixonado pelo esporte, porque eu acredito, Luiz, que o esporte ele pode transformar a vida das pessoas. Exatamente. Né? E hoje eu acompanho algumas crianças através do esporte, né, que a gente, lá enquanto Secretaria da Infância, Juventude e Promoção da Paz, a gente tem um projeto chamado Novo Horizonte, e aí a gente trabalha com 100 crianças. 100 crianças. Né? Dessas 100 crianças a gente tem na parte esportiva, Karatê e Muay Thai. E você vê hoje a transformação desses meninos através do esporte. Né? Muitos deles, quando a gente leva para alguma competição... Qual é a média de idade? Hoje a gente atende de 9 a 17. 9 anos a 17, meninos e meninas. E aí quando a gente vai para um campeonato, para algum lugar, o mais simples, né, que é você chegar, por exemplo, no hotel. O hotel tem uma piscina. Aí você já começa, eita, da piscina, não sei o que e tal. Vai no elevador, você vai, aí você vê. É uma novidade, né? Para eles é um novo mundo. Isso. Aí você leva os meninos, eles vão fazer um treinamento na praia. Eles já começam a ver o mar. Eita, e para eles é como se fosse algo. E o incentivo, incrível, né? Um incentivo enorme. Isso é muito bacana. E é algo incrível. Então, hoje a motivação além de, claro, ser um prazer, né, que você está ali se divertindo no seu dia a dia e tudo, eu acredito que o esporte ele consegue transformar a vida das pessoas. Né, e de uma forma indireta, a gente consegue fazer isso, fazer essa transformação. Então, para mim é muito gratificante. Né? A gente pode estar vendo esse crescimento, esse desenvolvimento. Inclusive, Luiz, no projeto, a gente tem campeão mundial de Karatê. No projeto? No projeto a gente tem campeão muito mundial bacana, de Karatê, né? A Camila. Qual a idade dela? Camila tem 13 ou 14 anos. E já é campeã do mundo. Campeã mundial de Karatê o ano Miguelense, passado. daqui de São Miguel? Miguelense. Cara, muito bacana. Vamos qualquer dia. Vamos convidar lá, porque o pessoal precisa conhecer essa história. Sim. Pode ficar guardado, não. É maravilhoso. Eles vão disputar agora, final de julho, um campeonato em Salvador, que é uma competição também internacional, só que não é mundial. Né? Mas eles vão estar lá disputando. Então, ver o pessoal hoje tendo esse desenvolvimento através do esporte, conhecendo novas coisas, novos lugares. Quando chega para treinar, você vê aquele sorriso no rosto, sabe? Aquela forma deles falarem obrigado e tudo. Então, tudo isso vai transformando e vai fazendo com que a gente queira cada vez mais estar inserido no meio do esporte. Né? E final de semana, cara, você chega em casa, futebol 24 horas. Futebol, né? Eu sei, eu passo por isso. Sábado, domingo, você tá o tempinho. Quando eu tô trabalhando mesmo, assim que eu chego em casa, YouTube. Vou olhar notícia dos esportes que eu não pude assistir meio-dia, não pude assistir 1 hora, aí disse, pronto, vou pro YouTube. Você passa o dia inteiro lá. Cara,
satisfatório, né? E uma coisa que eu gosto muito também, além do futebol, né? Assisto também o futsal, o basquete também. Basquete, Cara, né? você vê, hoje a gente tem a liga, o NBB, que muitas pessoas pensam que não é uma liga competitiva. Acho que pouca gente Mas hoje acompanha o você basquete vê, brasileiro. assim, a gente quando fala sobre basquete, todo mundo geralmente associa a NBA Estados Unidos, mas hoje você vê muitos americanos vindo jogar NBB. Você tem muitas que poderiam estar lá, né? Você tem a Liga Espanhola também, uma liga bacana Muito de você forte, assistir. O time da Sul-Americana Argentina mesmo, é uma potência mundial, né, na área. Entendeu? Então, é muito gratificante, né? Então, a minha motivação hoje no esporte é realmente poder, de uma maneira indireta, ajudar na construção de vida e na transformação de vida, principalmente das crianças e dos adolescentes. Você já tem planos para o futuro na área esportiva? Então, quando a gente fala planos na área esportiva, a gente pensa diretamente que vai estar inserido em algum projeto, em alguma associação, em algum clube, né, e tudo. Já pensei bastante. Tive já convites, já pensei, mas aí depois porque eu sou uma pessoa que eu gosto de ser neutro. E se falando em São Miguel, eu vou dar um exemplo. Se foi clube de futsal para ser neutro, é impossível, né? Entendeu? Fulano, diretoria de Cicrano. Pronto, exatamente. Aí o cara já fica olhando você diferente. Fica já diferente. Então eu gosto de ser neutro. Então eu gosto de falar, se eu for comentar, eu vou comentar em cima da realidade, futsal, né? Se eu vou Estrela, Terrenense, da ABF, do Irmandade, da Rodoviária, tenho amigos em todos eles. Em todos eles, que é o principal, né? É isso, então, onde chegar, deixar a porta então, hoje aberta. Está inserido diretamente ao futsal, né, dentro de um clube e tal, eu não, pelo menos até agora, não pretendo. Claro, tudo pode mudar na frente, né? Mas hoje, né, eu vejo a minha participação no esporte dessa maneira, de forma indireta. Né? De forma indireta, ajudando através de uma associação. Com ideias, né? Hoje, a gente faz um trabalho também para a associação do Bela Vista, que é uma associação também que desenvolve também o karatê, né, e tudo mais. Então, de uma certa forma, a gente está lá buscando alguma coisa, vendo de que maneira que a gente pode ajudar a associação de forma direta, para que a associação possa seguir nas suas atividades. Através do poder público municipal também, a gente consegue estar dando um suporte de alguma maneira. Né? E, claro, às vezes, né, eu gosto como o ano passado, eu fiz o Campeonato Miguelense ano passado com o Alagoas NT. Estava presente no Miguelense e tal. E eu gosto dessa parte de comunicação, de estar junto, de acompanhar, de ver. Né? Também já fiz parte um tempo atrás do Giro, né? Giro do Esporte. Giro do Esporte. Sempre está ali dentro do esporte, né? Se envolvendo, independente de qual seja a área. Na época, as competições de base, o Alagoano Sub-20, o Miguelense, quando ainda estava aqui em São Miguel, participava e tal e tudo. Mas está inserido hoje diretamente dentro do futsal, por exemplo, uma associação ou a um clube de uma outra modalidade, também não me vejo 100%. Primeiro porque tempo que que a gente não tem, então não adianta dizer, vou estar, mas não tenho esse tempo de estar acompanhando. Né? Mas aí de forma indireta a gente pode sim pensar, claro, se alguma associação, algum clube precisar de um apoio, de ajuda, ideia, né? A gente vai e tenta trabalhar dessa maneira. Bacana. Vou fazer uma pergunta que praticamente essa pergunta está em todos os meus episódios. Um sonho e um medo, seja profissional ou pessoal? Então, um sonho que eu tenho hoje, dentro da área esportiva, é poder ver São Miguel dos Campos num cenário não só do Nordeste, estadual, mas no cenário nacional. Seja ele qual área, né? Independente qual área de esporte. Seja no futsal, no futebol, no handebol. O nome, né? O que a gente quer ver é o nome da cidade, carregar o nome de São Miguel dos Campos. Por exemplo, hoje eu não sou palmeirense, né? Tá claro.
Mas a gente comemora muito, por exemplo, o Thales, o sucesso que o Thales está fazendo. Cara, o menino tá um estouro. E tem tudo para ser uma grande revelação do Palmeiras. Agora aí, no Sub-20, com 17 anos, se eu não me engano, ele ainda não fez nem 18. E já tá no Sub-20 com uma grande promessa. Todo jogo na Libertadores fazendo gol. E jogando bem. E é satisfatório você saber que é um moleque que é de São Miguel dos Campos, não nega a origem, não esquece as amizades. E aí você vê outros garotos que estão vendo o Thales e deitar, eu também posso chegar. Exato. Né? Então, imagina, o São Miguel hoje, né, recentemente, com os novos dados, a gente tem mais de 50 mil habitantes. Exato. Então é uma cidade considerável de um bom porte. Um bom porte. Então, por que não a gente não consegue ter esse destaque a nível nacional? Então, hoje o meu maior sonho é ver realmente São Miguel em destaque, independente da área que seja, no cenário esportivo nacional. E um grande medo, né, que a gente tem, eu acho que quase todo mundo tem, é medo da morte, né? É verdade, que infelizmente vai chegar para todo ninguém mundo, sabe, né? Quando que seja daqui uns 50, 60 anos. Pode demorar bem muito, né? É um grande medo. Mas não só isso, né? Mas que chegar lá e a gente não conseguir ter realizado o que traçou durante o período da vida. Da vida, exato. Eu acho que esse é o maior medo de todo mundo, né? É verdade. Então, pessoal, o nosso tempo é curto. Estamos chegando ao fim. Eu só tenho a agradecer a você, meu amigo. Gostaria aqui de deixar as considerações finais para que você possa encerrar. Então, eu agradeço, né, Luiz, o convite. Tá sempre à disposição, né? Como eu falei, a gente sabe que o tempo é corrido, às vezes curto, né? Para falar, a gente passa aqui o dia inteiro falando, não tem problema. Né? Mas agradeço, né, o projeto que você está fazendo, Correria Podcast, sensacional. Tenho certeza que só tem a crescer mais ainda, né, com o trabalho, que você continue dando espaço para várias modalidades, para vários esportes, fazendo coberturas, né, que eu vejo você fazendo também aí algumas coberturas de alguns eventos, né, então isso vai ajudar muito no desenvolvimento do esporte, né, eu uso muito essa palavra desenvolvimento, porque eu acredito que a gente está conseguindo avançar, né, o nosso município está avançando na área esportiva. E pessoas como você, através do podcast, para levar informação, levar novas ideias, né, levar novas visões, ajuda bastante nesse crescimento. Né? Então, agradeço demais o convite. Sempre que precisar, vou estar à disposição, só mandar uma mensagem que aí a gente senta, conversa, bate um papo, né, e que você continue seguindo esse projeto aí que é o Correria Podcast. Eu que agradeço mais uma vez, meus amigos, e estamos mais uma vez encerrando mais um episódio com o grande Hernani Donário. Uma boa tarde, um bom dia ou uma boa noite. Até a próxima. Valeu!